podermos ler a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 9, amém? Glória a Deus. Abriu aí? Êxodo 3, a partir do versículo 9. Amém. Lá em Êxodo 3, a partir do versículo 9, diz assim: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui essa noite, mais uma vez, na tua presença, Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante aqui no nosso meio, e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que fala conosco, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos transforma, e nós clamamos a ti, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz, para que nós possamos ser abençoados por ti. E nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor. Se existe alguém que entrou aqui com o seu coração apertado, que entrou aqui com algum tipo de enfermidade, nós clamamos a ti agora pelo teu toque. Que o Senhor toque nessa pessoa, Senhor. Traz vigor sobre aquele que está abatido, e que o Senhor fale conosco aqui agora, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Amados, esse texto aqui, ele está falando de Moisés. Moisés, ele teve um nascimento que foi, no seu nascimento, nós, quando lemos a palavra de Deus, a gente vê vários livramentos que aconteceu. Porque Faraó queria matar as crianças, os meninos, e Moisés nasceu nesse tempo, um tempo difícil. Um tempo difícil para nós, porque para Deus não há tempo difícil. Deus não está preso às nossas dificuldades. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode todas as coisas. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Porque se nós nos esquecermos disso, nós vamos nos afastando dele. Porque ele é aquele que tem o melhor para os seus filhos. E a gente olha, quando Moisés nasceu, diante dessa dificuldade, a gente vê os livramentos. Faraó que queria matá-lo, quando a sua mãe coloca ele no cestinho ali, ele vai, quem acha Moisés é a princesa, a filha de Faraó. E Moisés é levado para ser criado nos palácios ali de Faraó, no seu governo ali. E o que acontece? Se você observar, foi Faraó que pagou a conta. Além dele não conseguir matar o Moisés, o que acontece? Faraó pagou a conta. Irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus é aquele que trabalha assim. Faraó queria matar Moisés e ele acabou pagando a criação de Moisés, até ele ficar homem, que ele passou ali 40 anos. E Moisés depois, o que aconteceu? Teve um problema ali, ele mata um egípcio, as pessoas começam a descobrir ali, e ele foge para um deserto. E nesse deserto, o que aconteceu? Nesse deserto, ele teve um encontro com Deus. O Senhor ali se manifesta, ele olha, vê uma sarça queimando, e essa sarça não se consome, e essa sarça continua queimando, e ele olha e ele fala assim: deixa eu ir lá ver essa maravilha. Ele ficou maravilhado,
Como diz aqui no versículo 3 de Êxodo 3, diz assim: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Irmãos, o Senhor, Ele tem várias maneiras dele agir, e é algo aqui que a gente vê a soberania de Deus. Aqui a sarça, ela não se consome. Deus, Ele está acima do natural, Ele tem o sobrenatural, porque o natural seria essa sarça aqui, ela se consumir e acabar, mas Ele fica olhando que essa sarça queima, queima, queima e não se consome. Por quê? Porque existe ali uma influência de Deus. E Deus trabalha assim, Deus trabalha no sobrenatural. Às vezes nós esperamos muito e estamos correndo no natural, mas Deus está fazendo no sobrenatural. Por isso que nós temos que buscar o sobrenatural sobre a nossa vida, porque Deus fala através do sobrenatural, Deus age através do sobrenatural. E o sobrenatural nós não vemos, mas as coisas estão acontecendo. Você crê nisso? Irmãos, quando você tem uma causa, você coloca ela diante de Deus e as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Enquanto você estava aqui louvando, há um mover no mundo espiritual. Você está adorando e o mundo espiritual está se movendo. Deus está vendo, Deus sabia que você estaria aqui essa noite. Mas às vezes nós olhamos e ficamos esperando as coisas acontecerem no natural. E o Senhor aqui, quando nós lemos o texto aqui, se você ler Êxodo 3, você vai ver que o Senhor, Deus, Ele compartilha com Moisés o plano dele. Isso está lá no versículo 8. No versículo 8 diz assim: por isso desci, aqui é o Senhor falando. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, e terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Aqui o Senhor está fazendo o quê? Ele está compartilhando com Moisés o plano dele. Irmão, você já imaginou isso? O nosso Deus, o Todo-Poderoso, compartilhando o plano que Ele tem com Moisés aqui. Você já imaginou o nosso Deus, o nosso Senhor, compartilhando o plano dEle com você? Ele quer que você faça parte dos planos dEle. Ele tem um plano maravilhoso para você. Ele tem milagres, Ele tem muitas coisas para você. E o que acontece? Aqui ele vem e ele chama Moisés. E o Senhor diz para Moisés: vem. Isso já está no versículo 10. No versículo 10 o Senhor diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O Senhor diz assim para ele: vem, é com você. Eu compartilhei o meu plano com você, e agora eu quero você fazendo parte deste plano. Mas como nós olhamos o texto aqui, Moisés ele teve algumas dificuldades para receber essa palavra do Senhor. Ele estava maravilhado, ele viu a sarça arder, ele falou assim: olha, eu vou lá ver essas coisas. Mas quando o Senhor disse assim para ele: vem, ele começou a ter uma dificuldade para receber essa palavra do Senhor. Eu fico pensando, né, o que será que passou na mente de Moisés aqui? Porque o Senhor disse para ele: vem, e o Senhor diz para nós, para todos nós: vem. O Senhor quer que você faça parte dos planos dEle, como eu disse. O Senhor diz para a gente vir também, o Senhor quer que a gente se envolva com Ele. O Senhor não nos chamou somente para olharmos e assistirmos às maravilhas do Senhor. Porque o Senhor, Ele continua fazendo maravilhas a todo tempo. Pessoas são curadas. Pessoas são restauradas. Casamentos são restaurados. Eu estava há pouco tempo lendo um livro do Randy Clark sobre milagres, sobre coisas que acontecem. Irmãos, Deus não para de agir.
Deus ressuscita pessoas. Deus sara as pessoas, Deus cura a doença mais terrível que possa haver, porque Ele está acima de qualquer tipo de doença. Esse é o nosso Deus. E o que eu estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, não vem de mim. A palavra de Deus nos ensina isso. E aqui nós olhamos que Moisés, eu fico pensando, como eu disse, o que talvez passou na cabeça de Moisés? Será que ele pensou assim, o meu tempo já passou? Porque ele ficou ali 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, Moisés morreu com 120 anos, e depois ele ficou 40 anos levando o povo ali no deserto, em destino à terra prometida. Então, o que ele pensou será? Estou próximo dos meus 80, o tempo já passou. O que talvez passou no coração dele? Talvez ele disse uma frase que a gente já tenha dito, né? Eu já tenho problema demais para me envolver com isso. Eu estou aqui para ver, mas para me envolver... Você já viu essa frase sendo dita? Talvez nós mesmos já dissemos muitas vezes, eu já tenho problema demais para fazer, para me envolver com isso. Isso é uma frase que muitas vezes a gente diz, mas o que passou no coração dele? Nós olhamos como diz aqui no versículo 11, né? Ele diz assim, então disse Moisés a Deus, aqui de Êxodo 3, versículo 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa frase é uma frase que muitas vezes nós também dizemos. Nós também dissemos. O que acontece? Isso faz parte muitas vezes da nossa vida. Muitas vezes nós falamos assim, quem sou eu? Tem tanta gente melhor, como Moisés disse. Quem sou eu? E Deus te chama. O Senhor, Ele queria Moisés envolvido com os seus planos. Ele estava ali, estava vendo as maravilhas, mas o que acontece? Ele não queria ele vendo não só envolvido nas maravilhas, ele queria ele envolvido com os seus planos. O Senhor precisou ali mexer com Moisés. E muitas vezes Deus está mexendo conosco. Porque às vezes nós estamos sentados e só queremos ver as maravilhas, nós não queremos um envolvimento. Mas muitas vezes nós também estamos dizendo, como eu li aqui algumas palavras, nós estamos falando, será que o meu tempo já passou? Será que eu não tenho problemas demais? E o nosso Deus está querendo chamar você para participar desses planos, que são planos maravilhosos. O Senhor te chama, irmão. O Senhor não chamou só eu, o Senhor chama todos nós para nos levantarmos como uma igreja forte. Porque a palavra de Deus diz assim, o Senhor estabeleceu a igreja, e Ele disse assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você tem que entender isso, que há poder. Nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor, nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para ouvir uma palavra do Senhor. Nós não viemos aqui para ver homens. Gostamos de estar reunidos, mas nós viemos num local onde nós servimos um Deus sobrenatural. Que, como eu disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos que orar, nós temos que viver, nós temos que estar envolvidos com os planos de Deus. Deus não nos chamou somente para ver as maravilhas que Ele faz. E nós devemos contemplar as maravilhas do Senhor, como Moisés estava. Mas ele tinha algo maior para Moisés. Ele tinha o que? Ele tinha um envolvimento de Moisés com ele. O Senhor queria envolver Moisés nos planos dele. O Senhor te chama para que você se envolva nos planos dele. Será que o Senhor não está mexendo com você em alguma área? Não estou falando agora, de repente, em alguma área da sua vida, e algumas coisas estão acontecendo para que você se envolva mais com Ele.
Será que o Senhor não está mexendo conosco em algumas áreas? Isso é para a gente avaliar, olhar para a nossa vida, porque algumas coisas começam a acontecer e de repente é Deus mexendo com a gente, querendo nos levar não somente como apreciadores das maravilhas, mas também para viver essas maravilhas. Para que você possa estar envolvido e essas maravilhas venham sobre a sua vida. Nós temos que entender isso. Nós não vivemos só de apreciar as maravilhas, nós queremos estar envolvidos com Deus para viver essas maravilhas. Você pode dizer assim: eu quero estar envolvido com Deus? Amém? Para que você viva essas maravilhas. E eu gostaria de observar algumas coisas aqui junto com vocês, que aqueles que estão envolvidos com Deus, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que eu gostaria de observar com você é que quando você está envolvido com Deus, você é um mensageiro que carrega algo poderoso. Irmãos, existe algo em você aí poderoso. Já tinham me avisado que ia parar, parou. Amém? Pedro, quando está preso, que a gente olha lá em Atos, ele está descansando na prisão, e ali tem muitas sentinelas guardando Pedro. Sabe por quê? Porque o inimigo olha Pedro e olha você também como um perigo, porque quando você abre a sua boca, não para dar desculpas, porque Moisés tentou dar desculpas aqui, não para dar desculpas, mas quando você abre a sua boca para usar aquilo que Deus te ensinou, quando você começa a usar aquilo que Deus te ensinou, o que acontece? As coisas começam a mudar na sua vida e na vida de outras pessoas. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, a história dela muda. A pessoa, quando ela entrega a sua vida, a festa no céu, porque ela vai para o céu, irmão. Você mudou a vida dela, ela estava nas trevas e veio para a luz. Você entende o valor que tem isso? O valor que existe em uma vida. Quando você é um mensageiro de Deus, você carrega algo poderoso, você carrega a palavra de Deus, você usa a palavra de Deus, você não aceita as coisas que as pessoas estão dizendo. O mundo está dizendo que vai ter crise, você tem que olhar e vai falar assim: não, comigo não vai ter crise não, comigo vai ter bênção. Mude isso, pare de aceitar as coisas porque você leva algo poderoso, você tem o Espírito Santo de Deus. Os tempos ao redor podem ser difíceis, como Moisés nasceu num tempo difícil, mas o milagre acontece. Lembra que eu falei que Faraó pagou a conta da criação de Moisés? Dá uma olhada, quem queria matar precisou desembolsar. É assim que Deus faz, Deus não está preso a nada. Nós temos que entender isso, e quem está envolvido com Deus, apreciando e vivendo suas maravilhas, né? Mas não só maravilhas, mas envolvido na sua obra, você carrega algo que tem algo poderoso, você está com o Senhor. Lá em Êxodo 3, de 19 a 22, diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito, aqui é o Senhor dizendo, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Deus sabia que Faraó não ia deixar. Versículo 20: portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Irmãos, nós temos aqui a mão de Deus, a mão de Deus sobre essa situação. Quando você está envolvido com Deus, quando você está apreciando as suas maravilhas, mas você se envolve com Deus e atende o seu chamado, a mão de Deus está sobre a sua vida, está sobre as situações suas, está sobre as suas dificuldades, está sobre aquilo que você vai passar, porque o nosso Deus é poderoso e Ele sabe de todas as coisas, e existe mais poder do que a poderosa mão de Deus sobre a sua vida?
O Senhor está falando aqui que Ele estenderia a mão, e diante dessas situações, quando nós estamos juntos, podemos ver a mão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, se existir alguma situação difícil, creia e clame ao Senhor, se envolva com o Senhor, para que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as situações que você vive. Você crê nisso, mas não acaba aí. Como é bom, né? Como Deus é bom, porque não acaba aí. Irmãos, aí continua no versículo 21, diz assim: eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios. Quando saíres, não será de mãos vazias. Ó, tem um plus aí, né? Tem um up. Além de Deus colocar a mão, o povo não saiu, os hebreus ali não saíram de mãos vazias. Tome posse disso, irmãos. Quando você tiver uma situação difícil, você está envolvido com Deus, o nosso Deus vai colocar a poderosa mão dEle, vai colocar a poderosa mão dEle em qualquer situação difícil que você tiver. Quantas coisas nós temos clamado, quantas coisas nós temos pedido ao Senhor, clamado, colocando diante do Senhor, quantas coisas nós oramos pela igreja. Irmãos, olhe para o alto, clame ao Senhor, porque a poderosa mão de Deus vai ser colocada sobre essa situação, e você não vai sair de mãos vazias. Quando eu falo de mãos vazias, pode não ser recurso, mas você vai sair ainda abençoado, porque você acha que aqui não é um milagre de Deus? Pensa bem, os egípcios estavam oprimindo aqui o povo hebreu, e o Senhor disse, e aconteceu, quando eles saíram, eles foram pedir, olha o que diz no versículo 22, a instrução. No versículo 22 diz assim: cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os filhos e sobre as filhas, e despojarei os egípcios. Irmãos, pensa bem se isso não é um agir de Deus. Eles estavam saindo dali, eles eram escravos, eles iam sair daquela terra, muitas coisas estão ali acontecendo, as pragas depois lá na frente, e eles foram pedir, e os egípcios deram para eles ali, e eles receberam. Esse é o nosso Deus, somente Deus para poder fazer isso. Por isso que eu falei, às vezes nós estamos buscando só no natural, e não estamos buscando no sobrenatural. Você tem que buscar. Nós olhamos muitas maravilhas, mas nós estamos nos envolvendo com Deus para viver e provar essas maravilhas, irmãos. Para viver e provar a cura que o Senhor tem, para viver e provar aquilo que o Pai tem para nós. Nós temos que estar envolvidos com o Senhor. Segunda coisa que eu gostaria que você observasse, que nós observamos, é que quando nós estamos envolvidos com Deus, diante das dificuldades, você vai aplicar o poder de Deus. Quando nós olhamos lá para Êxodo, no capítulo 4, o versículo 2, 3 aqui, e o 4 também, diz assim: perguntou-lhe o Senhor, que é isto que tem nas suas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega-o pela cauda. Estendeu ele e o pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou num bordão. Aí depois Deus mostrou mais um sinal, que diante de Faraó ali, ele iria apresentar, que está no versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-o, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele meteu-a no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Sumiu a lepra. Por que Deus faz isso? Como eu disse aqui, porque para que a gente possa usar o poder de Deus diante das situações difíceis. Nós temos que usar aquilo que Deus nos ensinou.
É claro, quando alguém está enfermo, busque um médico, pode buscar um médico, mas primeiro ore, para que aconteçam os milagres. Venha para frente buscar oração. Nós estamos aqui, nós vamos orar agora no final. Você está passando uma dificuldade, olha, eu estou sem vigor, eu assisto as coisas, mas talvez não consigo me envolver com as coisas de Deus. Ore. O Senhor manifesta poder através da sua vida. É tão maravilhoso quando a gente vê os testemunhos, né? Há poucos dias aí no grupo de oficiais, uma irmãzinha nossa, para não falar o nome, nada, mas orou, o irmão foi curado. Estava servindo a ceia, só declarou uma palavra ali, sabe, não precisa de grandes coisas, porque Deus que cura, irmãos, não somos nós, é o Senhor que faz o milagre. Olha, eu estou passando por uma dificuldade, seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade com o seu filho, uma dificuldade na sua casa, tem tantas pessoas que estão passando por angústia, sentimento de depressão. Vamos orar, vamos usar esse poder que Deus nos habilitou para usar o poder dEle. Diante das situações difíceis, Ele disse para Moisés, olha, a hora que você chegar ali diante de Faraó, que ele não deixar, que ele falar alguma coisa, o que acontecer? Vai fazer os sinais ali, através do poder de Deus. O inimigo também é sujo, porque os magos também vieram, jogaram e fizeram sinais ali. Mas a serpente de Moisés comeu a outra lá. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é vitorioso. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Eu tenho que entender que não basta somente eu ficar olhando, eu tenho que estar envolvido com Deus, envolvido com as coisas de Deus. E glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje, num feriado, está aqui porque você veio buscar Deus, está aqui porque você veio buscar e receber do Senhor. E a minha oração é que você saia daqui em nome de Jesus cheio de tudo aquilo que o Pai tem para você, que você saia transbordante e que essa bênção você leve para sua casa, que você possa ver os milagres acontecendo, porque eu creio que você é aquele que está envolvido com as coisas de Deus. Você tem visto maravilhas, mas você está envolvido com as coisas de Deus. E eu também gostaria de observar aqui, para depois a gente poder orar, uma terceira coisa de quem está envolvido com as coisas de Deus. Quando você está envolvido com as coisas de Deus, você participa de momentos que marcam um novo tempo. Preste bastante atenção. Quando você está envolvido com Deus, você participa de algo que marca um novo tempo. Marca um novo tempo na sua vida e na vida de outras pessoas. Você entende isso? Que isso aconteça sobre a sua vida. Que você tenha, que quando você está buscando o Senhor, que esse novo tempo aconteça sobre a sua vida. Quando nós olhamos aqui em Êxodo 14, no versículo 13, aqui eles estão prontos ali, estão para passar no mar, aqui o mar está para se abrir aqui. E Moisés disse assim, Moisés porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Irmãos, deixa eu dizer para você, aqui eles vão passar o mar e vai marcar um novo tempo para a vida deles. Vai marcar um novo tempo, o início de um novo tempo. O Senhor, Ele tem um novo tempo para nós. Mesmo mediante dificuldades, Ele tem um novo tempo para nós. Tem situações que marcam um novo tempo. Quanto mais eu me envolvo com Deus, quanto mais eu começo a me envolver com Deus, Deus marca novo tempo para nós, marca novos períodos. Às vezes a gente acha que as coisas vão ficar ruins, mas deixa eu dizer para você, o Senhor, Ele marca um novo tempo na sua vida, um tempo de bênção, porque quando você se envolver com o Senhor, quanto mais você se envolver, o Senhor vai te abençoar.
Você crê nisso? Amém? Quando nós olhamos aqui, voltamos para Êxodo 3, o versículo 9 começa com um clamor aqui. Diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Tudo isso começou com um clamor, com pessoas clamando, o Senhor olhando o clamor do povo, o sofrimento. Quando nós clamamos, Deus olha para nós. Quando nós oramos, o Senhor olha para você. A sua oração não está esquecida. O seu clamor não passa sem o Senhor ver. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas. E quando nós clamamos, se inicia várias coisas na nossa vida. Quando nós clamamos, o Senhor olha e Ele começa a agir sobre as nossas vidas. Você está pronto aí para clamar? Amém? Nós vamos orar. Eu gostaria que você se colocasse em pé, porque eu quero ter um tempo de oração com você. Amém? Como eu disse, o Senhor ouviu o clamor do povo. O Senhor ouviu. E às vezes nós pensamos assim, né? Será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus está vendo isso? O que está acontecendo? Mas Deus é aquele que vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Ele ouve o clamor dos seus filhos. Ele é aquele que tem os seus ouvidos voltados para nós. E Ele tem muitas coisas para fazer. Como eu disse para você, quando nós estamos envolvidos, eu citei algumas coisas aqui. Algo que você carrega de poder, você carrega algo poderoso. Você tem em você o Espírito Santo de Deus. O Senhor te capacita para você passar por situações difíceis. Ele não disse que não veria situações difíceis, mas Ele te capacita para que você possa manifestar o poder dEle sobre a sua vida. E Ele continua fazendo isso, porque o nosso Senhor Jesus disse assim que nós faríamos obras ainda maiores. As coisas continuam acontecendo. Os milagres continuam acontecendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será. E nós gostaríamos de orar, porque como eu disse, tudo isso começou com um clamor, e Deus começou a agir. Que área que você está precisando que Deus coloque a sua poderosa mão? Como eu disse, como nós lemos aqui, Deus sabia que Faraó não ia liberar o povo, e Ele disse assim, que Ele colocaria a sua mão, que Ele só liberaria com mão forte. Que área você precisa que Deus coloque a mão, a poderosa mão do Senhor sobre a área da sua vida? Que situação que você quer que se inicie um novo tempo? De repente você veio, porque o Senhor diz para você, venha do jeito que você está, né? O Senhor disse assim, venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você tem que vir mesmo para o Senhor. Mas deixa eu dizer para você, o Senhor sempre tem algo novo para nós. Não pense que o seu período já se encerrou. Às vezes as pessoas, elas colocam os seus sonhos e elas acham que já esqueceram dos seus sonhos, acham que os seus sonhos não vão acontecer, porque como eu disse aqui agora de pouco, às vezes acham que o tempo passou. Irmãos, independente da sua idade, você pode se aproximar de Deus e as coisas vão acontecer. Você pode se envolver nos planos de Deus, independente da sua idade, porque o nosso Deus é aquele que nos chama, e Ele diz para você, como Ele disse para Moisés,
vem, você vai fazer parte do meu plano, você vai fazer parte daquilo que eu vou realizar, amém? E eu gostaria agora de chamar os pastores, os presbíteros, os diáconos, ungidos aqui para frente, que nós gostaríamos de orar por você. Nós gostaríamos de orar, gostaríamos de colocar óleo sobre a sua cabeça e declarar sobre você um tempo novo, declarar sobre você a poderosa mão do Senhor. Aí você pode dizer para eles aqui: olha, eu preciso que essa oração seja direcionada para a minha vida financeira, para a minha cura, que seja direcionada para a minha casa. Nós somos intercessores, como eu falei para você, tudo começa com um clamor. Então de repente você diga aqui para eles: olha, eu gostaria de pedir aqui uma bênção para tal pessoa. Vamos orar? Amém? Pode vir para frente quem estiver precisando. Nós vamos orar. Eu gostaria que você, se você puder ficar em pé, se você precisar se assentar, pode se assentar, você que não vai vir para cá. Mas eu gostaria que você também estendesse suas mãos aqui, para que você pudesse ser abençoado. Nós estamos aqui para pedir a bênção do Senhor. Então venha para frente, você que quiser, fique na liberdade. Se você quiser ficar no seu lugar e depois se assentar, pode se assentar. Fique em oração, amém? Pode ficar tranquilo, nós vamos acabar no horário, aleluia. Mas eu gostaria de orar agora com todos, com você que está sentado aí, para que os milagres aconteçam sobre a sua vida. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Feche seus olhos agora e que você ore agora, colocando a sua vida ou a vida daquele que precisa diante do Senhor. Senhor, nós agora, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós já vimos muitas maravilhas, nós já vimos muitas coisas acontecendo, mas o Senhor não nos chamou somente para assistirmos isso. O Senhor tem algo a mais para nós. O Senhor quer que a gente se envolva, e nós aqui abrimos os nossos corações. Senhor, mexe conosco, para que nós possamos nos envolver cada vez mais contigo, para podermos cada vez mais estarmos na Tua presença, estarmos sensíveis à Tua palavra, estarmos cada vez mais envolvidos com tudo aquilo que o Senhor tem, envolvidos com a Tua obra, envolvidos, Senhor, no ganhar vidas, envolvidos, Senhor, em momentos de cura. Nós queremos levar cura para as pessoas, queremos usar esse, Senhor, esse poder. Senhor, aqueles que têm dificuldade, aqueles que estão precisando de um milagre, nós colocamos a vida desses agora e clamamos a Ti para que o Senhor coloque a Tua poderosa mão sobre eles, e venha a cura, venha a restauração, venha, Senhor, a libertação. Se existe alguém aqui que está com alguma síndrome do pânico, depressão, seja curado agora em nome de Jesus. Famílias que talvez estejam vivendo um momento de confusão, nós agora declaramos em nome de Jesus que todo espírito de confusão saia do meio dessas casas. Tudo aquilo que vem roubar, nós vemos os Teus milagres acontecendo. O povo não saiu desamparado. A palavra de Deus diz assim, que o povo não saiu de mão vazia. Senhor, que os Teus filhos não tenham mão vazias, que pelo contrário, eles possam ver os milagres acontecendo sobre as suas vidas, sobre os seus recursos, sobre o cuidado na vida financeira. Nós declaramos um tempo novo, Senhor, para aquele que talvez está vivendo um tempo de dificuldade. Nós declaramos um tempo novo para aquele talvez que está vivendo na tristeza. Nós declaramos um tempo de alegria. Nós declaramos um tempo de os milagres acontecerem, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é aquele que faz todas as coisas. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu poder. Aleluia, Senhor. Senhor, eu clamo a Ti aqui agora, e aquele que tem alguma dificuldade,
Senhor, se existir alguém aqui no nosso meio que tem alguma enfermidade, que tem algum problema nos ossos, dor nas articulações, qualquer coisa, Senhor, lesão nos músculos, que essas pessoas tenham os seus corpos restaurados em nome de Jesus. Se existe alguém aqui que tem algum problema de enxaqueca, algum problema, Senhor, no seu corpo, alguma anomalia, que essas pessoas sejam curadas em nome de Jesus, porque nós cremos na Tua poderosa mão, nós cremos no Teu toque, Senhor, o Teu toque que sara. Pessoas que têm algum problema na mente, algum tipo, Senhor, de coisa que foi declarada, nós quebramos, desligamos e tornamos sem efeito toda palavra contrária que possa ter sido declarada sobre a vida dos teus filhos. Nós abençoamos a vida dos teus filhos agora, nós declaramos em nome de Jesus a tua paz. Pessoas talvez que não têm paz, que não estão conseguindo dormir, nós declaramos agora a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que está lá em Filipenses, e o Senhor diz assim, que essa paz ela guarda o nosso coração e protege a nossa mente, que os teus filhos tenham essa paz em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és bendito, Senhor. Nós declaramos aqui a nossa dependência em Ti, Senhor. Declaramos em nome de Jesus que nós precisamos de Ti, que nós queremos mais de Ti. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você está pronto para estar junto do Senhor, para estar envolvido com as coisas do Senhor? Você está pronto para olhar? O Senhor faz muitas maravilhas, mas você está pronto para se entregar, se lançar nos braços do Senhor, estar envolvido com as coisas dEle, viver o seu dia envolvido com as coisas dEle? Quantas coisas nós ouvimos do mundo? Quantas coisas o mundo está dizendo, quantas coisas, às vezes nós sentamos, nós olhamos as pessoas fazendo as coisas, quantas maldades, mas nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, nós estamos envolvidos com aquilo que é do alto. A palavra de Deus diz assim, que o nosso socorro vem do alto. Você crê nisso? Amém? Vamos orar. Eu gostaria primeiro que você desse um aplauso ao Senhor, amém? Adorando ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Se você veio com alguém, dê a mão para a pessoa que está junto de você aí, nós vamos encerrar. E se existir algo que nós não oramos aqui, e você tem algum outro motivo de oração, se precisar de oração, você pode vir para frente, nós já vamos encerrar. Mas que essa palavra fique no seu coração, não porque às vezes nós olhamos e falamos assim, eu estou tão longe, eu preciso tão longe, mas às vezes nós nos sentimos fracos, mas o Senhor é aquele que nos renova. Eu creio que muitas coisas acontecem quando nós estamos aqui neste culto ao Senhor. Eu creio que coisas novas vão acontecer sobre a sua vida. E glória a Deus, porque nesse momento de oração acontecem as libertações, acontecem as transformações. E continue buscando. O nosso Deus, Ele continua fazendo maravilha. Continue buscando para que os milagres continuem acontecendo sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento que tivemos aqui. Obrigado pela liberdade que nós temos de nos reunirmos aqui em Teu nome. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é aquele que faz o impossível. O Senhor é aquele que coloca a Tua poderosa mão sobre nós. E nós queremos, Senhor, declarar aqui a nossa dependência em Ti. Nós queremos declarar aqui que nós precisamos mais de Ti. Senhor, mexe com a nossa vida, para nós podermos estar mais atentos, para nós podermos estar mais juntos de Ti, possamos estar mais sensíveis à Tua palavra, que sempre nós possamos estar olhando para o alto, Senhor,
E se nós fizemos algo que não te agrada, nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia. Clamamos a Ti, Senhor, talvez se paramos em algum momento, quando não éramos para parar, que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas nós aqui nos levantamos diante de Ti, nos levantamos para um tempo novo. Queremos ser usados para marcar tempo novo na vida de pessoas que estão precisando de ajuda. Queremos ser usados para marcar um novo tempo na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, dentro do nosso casamento. Que nós possamos ser usados para marcar um novo tempo. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe. Pai, obrigado por esse dia, por esse feriado. Clamamos a Ti para que o Senhor guarde os Seus filhos agora de volta para a sua casa. Que eles possam, em nome de Jesus, estar debaixo da Tua poderosa mão. Possam ver os milagres acontecendo na vida deles. Que o Senhor nos guarde e que nós possamos sempre podermos estar olhando para o alto. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Que você vá na bênção, possa estar debaixo da poderosa mão do Senhor. Amém. Nós nos encontramos aqui no domingo, temos o culto das 9h30 e o culto das 6 horas da tarde.